Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nós vamos comentar hoje sobre o algoritmo de busca em largura. É um algoritmo que, assim como busca em profundidade, ele define uma estratégia de caminhamento no gráfico, tá? Diferença: o busca em profundidade, ele vai por profundidade o máximo possível, né? O largura não. O largura, ele expande através das vizinhanças, de maneira que quando ele descobre um determinado vértice, em seguida são descobertos todos os vizinhos daquele vértice e não um caminhamento linear em profundidade. Tá? Nós vamos ilustrar essa execução aqui. Bom, é base para outros algoritmos também. Vocês vão ter que começar, acho que vocês vão ter que começar a perceber algumas coisas que dá para usar em algoritmos mais avançados. Bom, para a gente fazer a execução, né, seguindo o autor que a gente está utilizando, ele coloca alguns dados de controle, né, e alguns dados mesmo que ele considera importante de armazenar durante a execução. Para cada vértice, nós vamos colocar uma cor, que é uma variável de controle até então. Nós vamos colocar um antecessor, que é para indicar de onde se veio para chegar no vértice atual, né? E nós vamos ter também a distância. Esse algoritmo que ele já começa a falar um pouco sobre distâncias. Só que por enquanto é uma distância meio padronizada, considerando o número de arestas. Tá? Então, se a gente tiver um gráfico, por exemplo, que todas as arestas são do mesmo tamanho, essa distância já pode nos dar, inclusive, o menor caminho mesmo. Mas ainda não é um algoritmo de menor caminho definitivo. É só para o caso em que as arestas todas têm o mesmo tamanho. Além disso, né, para garantir essa questão da busca em largura, né, para garantir que, dado que a gente visita um determinado vértice, os vizinhos dele sejam os próximos a serem executados, a gente precisa de uma fila. Então a gente vai descobrindo e vai enfileirando para depois ir visitando, tá? Beleza. Tem um laço inicial, que é um laço que vai fazer a inicialização mesmo dos dados. Então tem que colocar todas as cores como branco, né? Vou colocar aqui as cores como branco. Temos que colocar também todos os antecessores. Com -1 significa que aquela posição ali não tem antecessor calculado. E no caso, o meu vértice, onde eu começar a busca, ele vai permanecer com -1, porque é um vértice de origem, então ele não vai ter antecessor. E a gente tem que colocar também a distância inicial. Como não está calculada, né, o autor sugere colocar infinito para cada um. Mas a gente pode colocar um outro símbolo ou um valor aí que a gente tem certeza que não vai se confundir com os outros valores que a gente tem. Beleza. A gente tem essa primeira processamento, que é de inicialização dos dados para a gente conseguir fazer. Depois dessa inicialização, a gente tem uma outra repetição, que é aquela de checagem, né? Geralmente ela começa do zero, mas a gente pode ajustar se a gente quiser ter uma origem diferente. Então ela vai perguntar: o 0 está vazio, 1 está vazio, 2 está vazio, o 0 está branco, o 1 está branco, o 2 está branco. Se tiver branco, ele chama o processamento de fazer a visita propriamente dita. No caso, ele vai começar de 0, o 0 está branco, ele vai fazer lá essa visita. Tá? Então, nós vamos começar visitando o 0. Aí, quando a gente chega num vértice, a gente coloca algumas informações para ele, né? No caso, a gente vai falar que ele
é cinza, então a cor dele aqui vai ser alterada. Fica cinza. A gente fala que a distância dele é 0. Ele é esse 0 aqui é um verso que a gente está começando nele, tá? Então o processamento inicial é um pouquinho diferente. A gente fala que a distância dele é 0. Eu não mexo no antecessor dele, porque ele é um vértice onde eu estou começando a busca, então ele não tem antecessor. E o que a gente faz? A gente joga ele na fila. Beleza. Então, onde eu começar, eu vou fazer isso. Vou mudar só a cor e a distância para 0 e vou jogar na fila. E agora eu passo a fazer uma repetição baseado na fila. Tá? Eu vou desenfileirando. Aquele que eu desenfileirar, eu processo todos os vizinhos. E esses vizinhos eu jogo nas filas também. Vamos fazer aqui. Então eu vou desenfileirar. Então depois que eu joguei esse 0 na fila, que é a minha origem, eu vou fazer aqui. Eu vou desenfileirar o 0. Eu faço isso enquanto a minha fila não estiver vazia, tá? Quando ela estiver vazia, aí eu finalizo. Desenfileirei o 0, eu vou começar a analisar os vizinhos do 0. Qual que é o primeiro vizinho do 0? É o 2. Essa seta aqui vai e volta, né? É o 2. O 2 está branco? Está. Então, eu vou registrar o 2 na fila, tá? Antes eu posso... Pode ser antes, pode ser depois, mas eu vou marcar ele como descoberto. Então, ele para de ser branco. Passa a ser cinza. O antecessor dele, ou seja, qual caminho que a gente usa para chegar nele, é o 0. Então, eu estou descobrindo ele a partir do 0, então o antecessor dele é o 0. Assim. E a distância, se eu estou vindo do 0, a distância, então é a distância que eu já tinha até o 0, mais essa distância aqui, né? A gente aqui só conta a quantidade de arestas, a gente não está considerando o tamanho mesmo efetivo, não. Só estou contando a quantidade de arestas. Então, é 0 mais 1. Então, a distância é essa. E o que a gente faz? A gente joga ele na fila. Joga ele na fila. Ele não vai poder vir riscado, não. Senão depois eu vou confundir. Isso, a gente joga ele na fila. E continua verificando os vizinhos do 0. Enquanto o 0 tiver vizinhos, né, eu tenho que fazer a verificação. O próximo vizinho do 0 é o 4. O 4 está branco? Está. Então, eu vou fazer o mesmo que eu fiz com o 2. Vou falar que ele fica cinza. O antecessor do 4, ele passa a ser o 0. E a distância passa a ser a distância que está calculada lá para o 0 mais 1. Então, 1. E eu jogo ele na fila. Não posso esquecer de jogá-lo na fila. Porque aí eu vou ter controle depois, né, de quem que eu vou executar em seguida. Claro, eu tinha colocado o 0 cinza, não tinha colorido, né? Eu acho que eu vou colorir também aqui também. Então, cinza 10% aqui. Esse aqui também que eu já descobri, 10%. Esse aqui que eu já descobri, 10%. Então, estou processando o 0. Fico buscando os vizinhos do 0. Busquei o 2, ajustei os dados. Busquei o 4, ajustei os dados. O 0 tem mais vizinhos? Não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar o 0. Agora, o 0 fica marcado como finalizado, tá? 50. 60%. Isso, então o 0 está marcado como finalizado. E o que eu tenho? Eu tenho a minha fila lá. Eu tô preso nesse momento no laço que vai acontecer enquanto tiver informação nessa fila, tá? O próximo ser removido. Observe que processando o 0, a minha fila encheu um pouco mais. Então eu tenho que continuar processando até ela ficar vazia por completo. Então eu vou processar o 2 agora, que é esse cara aqui. Então eu vou remover ele da fila. Removendo ele da fila, a gente tem que processá-lo.
O que é processar? É ver se ele tem vizinhos e aí analisar esses vizinhos, né? Meio que registrar esses vizinhos para serem visitados posteriormente. Então, estou visitando 2. Quem que são os vizinhos do 2? O primeiro vizinho do 2 é o 0. 0 está branco? Não, não está. Então, não mexo. O próximo vizinho do 2 é o 5. 5 está branco? Tá. Então, vou processar o 5. Ele vai ficar cinza. Ele vai ficar cinza. O antecessor do 5 passa a ser o 2, ou seja, qual caminho que eu estou utilizando para chegar no 5? É esse caminho que passa pelo 2. A distância do 5 vai ser a distância do 2, que é 1 mais 1. Então, fica 2. E eu preciso colocar esse 5 lá na fila. Esse 5 lá na fila. Coloquei ele na fila, ok, já está registrado lá na fila. Continuo olhando os vizinhos do 2. O próximo vizinho do 2 é o 6. O 6 está branco? Está. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcá-lo como cinza, porque eu descobri, né? Então, estou registrando ele na minha fila para eu poder visitar daqui a pouco. O antecessor do 6. Qual caminho que eu estou utilizando para chegar? De onde que eu estou vindo para chegar no 6? Do 2. Estou processando o 2 agora. E a distância? Essa distância é a distância do antecessor dele, que é a distância 1 mais 1 dá 2, né? E ele fica cinza também. Fica aqui 10%. E ele vai para a fila. Registro ele lá na fila para eu processar mais tarde. Qual que é o próximo vizinho do 2? Não tem vizinho do 2. O 2, então, a gente finaliza. A gente sai da repetição, que é a repetição dos vizinhos do 2, e volta para a repetição, um nível acima, que é a repetição de fila vazia. Terminei o 2 aqui, né? O preto. Mas aí a minha fila não está vazia, então vou continuar processando a fila. Vou remover o 4 da fila e vou processar esse 4. Esse 4, qual que é o primeiro vizinho do 4? É o 1. Esse 1 está branco? Está. Então, ele vai ficar cinza. Ele vai ficar cinza. Aqui também. A distância, desculpa, o antecessor por onde eu estou passando para chegar no 1? Estou passando pelo 4. E a distância é a distância do antecessor dele, né? Ou seja, a distância que está calculada aqui no 4 mais 1. Então vai ser 2. Vai ser 2. E eu jogo ele na fila. Ele vem para cá. Marcar. Beleza. Jogou na fila. Finalizei aqui a descoberta do 1. Continuo olhando os vizinhos do 4. Qual que é o próximo vizinho do 4 depois do 1? O 2. O 2 está branco? Não, não está branco, não mexo. Próximo vizinho do 4, o 7. O 7 está branco? Está. Então, eu vou fazer o registro dele também. Ele vai ficar cinza. Ele vai ficar cinza. O antecessor do 7, então, é o 4. Né? É por onde eu estou passando para chegar no 7, pelo 4. E a distância é a distância do antecessor dele, que está com 1 mais 1, porque tem mais uma aresta para ele chegar aqui. Fica sendo 2. E eu tenho que colocar ele na fila, senão eu não lembro de processá-lo depois, né? Coloco na fila. Beleza, continuo olhando aqui os vizinhos do 4. Qual que é o próximo vizinho do 4? Não tem mais vizinho. Finalizei a análise do 4. Ele vai ficar preto.
Beleza. Terminei aqui a repetição para percorrer os vizinhos do 4. Volto a olhar na fila, né? Para ver se na fila tem mais algum vértice para ser processado. Tem bastante coisa para processar aqui. Então vou remover o 5, fazer o processamento dele. Removi o 5, cadê o 5? Está aqui. Fazer o processamento do 5. Vou entrar na repetição para olhar os vizinhos do 5. Qual que é o primeiro vizinho do 5? O 6. 6 está branco? Não, não faço nada. Próximo vizinho do 5, o 7. 7 está branco? Não, não faço nada. Finalizo a repetição que olha os vizinhos do 5 e ele fica preto. Volto por a repetição da fila. A fila está vazia? Não, ainda tem mais coisa ainda. Vou remover o 6 agora da fila. 6 é esse aqui. Aí começo a repetição dos vizinhos do 6. Qual que é o primeiro vizinho do 6? O 3. 3 está branco? Está. Então vou ter que fazer o processamento dele para poder jogá-lo na fila. Ele vai ficar cinza. Ele fica cinza. O antecessor do 3, por onde eu estou passando para chegar no 3, é o 6. E a distância dele é a distância do antecessor 2, né? Mais 1, 3. Então vai ser distância 3. Beleza. E jogo ele na fila. Joguei ele na fila. Continuo olhando os próximos vizinhos do 6 aqui. Não tem mais vizinho. Então termino o 6 e ele fica preto. Beleza. 6 ficou preto. Finalizei a repetição dos vizinhos do 6. Volto a verificar na fila. Tem mais coisa aqui para ser removido, que é o 1. Então vou remover o 1. O 1 está removido. Nós vamos ter que visitar. Visitando o 1, a gente verifica se ele tem algum vizinho para poder registrar na fila também para visitar depois. Ele não tem vizinho. Ele tem um vizinho, na verdade, que é o 4, né? Mas o 4 não está branco. Então eu já finalizo aqui também. Vou remover agora o 7. Removi o 7. Aqui está o 7. Vou fazer a repetição dos vizinhos do 7. O primeiro vizinho do 7 é o 4. Está branco? Não, não faço. Não, desculpa, o 4 não. O 4 não tem seta para cá, né? Só seta para lá. O primeiro vizinho do 7 é o 5. O 5 está branco? Não, não faço nada. O próximo vizinho do 7 não tem. Finalizo o 7. Fica preto. Vou remover o 3. Removi o 3. Esse aqui. Aí vou ficar olhando os vizinhos dele. Ele não tem nenhum vizinho. Então já finalizo também. E ele fica preto. Então finalizei aqui a repetição dos vizinhos do 3. Volto à repetição da fila. A fila está vazia. Então não tem mais nada o que fazer aqui. Aí eu volto de novo lá naquela repetição inicial, né? Que perguntou se o 0 estava branco. Porque a partir do 0 que estava branco, foi inicializada uma busca. Essa busca percorreu esses caras todos aqui. Mas, naquela situação em que se a gente tivesse, por exemplo, mais de um componente, né? Uma outra região aqui separada, essa região separada não teria sido alcançada. Por isso que a gente volta naquele laço inicial para fazer aquela checagem. Então ele vai continuar checando. O 1 está branco? Não. O 2 está branco? Não. O 3 está branco? Não. O 4 está branco? Não. O 5 está branco? Não. O 6 está branco? Não. O 7 está branco? Não. Se algum desses estivesse branco, né? Se tivesse uma região separada, algum desses estivesse branco, ele iria recomeçar nessa região separada, fazendo o mesmo que nós fizemos aqui para o 0. Só colocando a cor e a distância e jogando na fila e depois trabalhando em cima dessa fila. Essa fila vai esvaziando, enchendo, enquanto tiver vértice para ser processado. Depois que acabar os vértices, essa fila fatalmente se esvaziará. Então a execução é basicamente isso daqui. Lá no material tem uma proposta de código também. Eu acredito que vocês estejam fazendo a codificação um pouco mais limpa do que esse código aqui, mas dá para entender, dá para usar como para tirar ideia mesmo, né? Dá para facilitar o entendimento também.
Então, tem algumas explicações teóricas, né? Que ele vai expandindo a fronteira ao invés de se aprofundar. A cada momento, ele vai descobrindo vértices que estão a k mais 1 de distância, né? O que significa isso? Significa que, inicialmente, a partir daquela origem, ele descobre os vértices que estão a uma aresta da origem. Depois, no segundo momento, ele descobre todos os vértices que estão a 2 arestas da origem. E no terceiro momento, ele descobre os vértices que estão a 3 arestas da origem. É isso que ele está querendo dizer. Se a gente observar lá naquele nosso exemplo, nós começamos do 0, aí nós descobrimos aqui, ó, o 2 e o 4, que estão a uma aresta daqui. Depois, nós descobrimos o 5, 6 e o 1, que estão a 2 arestas do 0. Então, todas essas informações aqui, elas meio que são referentes ao 0, tá? Quando eu pintei tô observando aqui que quando eu pintei de preto também eu não coloquei o pezinho aqui. Faz muita diferença na nossa representação visual aqui, mas eu vou finalizar. Deveria ter feito na hora que eu falei que está preto, né? Como eu optei por escrever a letra e também pintar aqui em cima, eu pintei lá e esqueci de colocar a letrinha. Mas então essas informações, elas são referentes à origem escolhida. Significa que, aqui no 3, por exemplo, a distância é 3. Então, são 3 arestas até chegar na origem escolhida. E o antecessor é 6, por onde se passou a partir da origem para chegar no 3. Tá? Então, a referência é a partir da origem. Se você quisesse fazer para ter uma referência diferente, aí você colocaria a origem como sendo um vértice diferente. Aqui. A gente gasta um tempinho, né? Beleza. Voltando para lá. Grafo pode direcionado ou não direcionado, né? Eu uso essas cores para controlar. Inicializa todo mundo com branco. Inicializa as distâncias com -1. Desculpa, as distâncias com infinito. E os antecessores com -1. Os vértices cinza e os pretos já foram descobertos, mas ali tem uma fronteira, né? Para saber. Os pretos já foram descobertos e os vizinhos também já foram descobertos. Os cinzas já foram descobertos, mas tem vizinhos ainda não descobertos. Aqui tem uma proposta de código. Essa aqui é o código inicial, onde que ele cria as estruturas de dados necessárias, faz aquele laço inicial, coloca todo mundo como branco, distância infinita, antecessor com -1, e aqui é aquele que ele vai fazer a checagem. Vai começar de 0, mas se a gente quiser começar de um outro, a gente faz ajuste nesse ponto aqui. Começando de 0, ele perguntou, 0 está branco? Ok, está branco, então já faz a visita. Aí depois, essa visita já vai fazer um monte de processamento lá dentro e já vai pintar os outros vértices também. Mas ele volta aqui e continua com a repetição, né, depois do 0, para poder fazer checagem. Se tiver algum lugar que tiver branco ainda, ele recomeça a visita. E o código da visita? Inicialmente, ele declara um monte de coisas aqui para ele utilizar, né? Mas ele faz o vértice em que ele chegou ficar cinza, distância 0, e joga ele na fila. Aí tem um monte de controles aqui da fila dele. Depois ele fica fazendo uma repetição na fila. Então ele vai fazer isso aqui enquanto a fila não estiver vazia, né? Ele remove um da fila e aí em cima desse que ele removeu, ele vai percorrer a lista de adjacentes. Se esses adjacentes forem brancos, ele atualiza a cor dele, atualiza a distância, atualiza o antecessor e joga na fila também para ele ser processado em seguida, né? Depois dos que já estiverem lá na fila. E depois que ele olha todos os adjacentes de um determinado vértice, ele finaliza ele como preto. Dá um print na tela aqui também. Aqui tem um exemplo um pouquinho diferente daquilo que a gente fez, mas dá para acompanhar também, né? Tem passo a passo aqui. E tem uma análise de complexidade. No final, a conclusão é que é O do número de vértices mais o número de arestas, assim como o busca em profundidade também. Então é basicamente isso. Tá, tem uma observação aqui, é que ele já te dá aqui
uma informação de menor caminho, tá? Quando a gente considera que as arestas todas têm o mesmo peso. Aí a gente pode já considerar, ele até deu um código aqui para você imprimir o menor caminho, se vocês quiserem tentar fazer. É um código para imprimir o menor caminho, mas somente nesses casos em que as arestas elas têm o mesmo valor. Se a gente tiver arestas com pesos diferentes, aí é um outro algoritmo que a gente vai ver mais para frente. Ok? Então é isso, pessoal. Eu peço que vocês tentem aí compreender, tentem fazer, e se tiver problema vocês me procurem, tá? Até a próxima.